Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E como todas as dicas que eu dou aqui, essa é mais uma obra sobre o apóstolo Paulo. E eu gosto muito da teologia paulina. Na verdade, todos, né, que leem o Novo Testamento se familiariza com o apóstolo Paulo, porque foi o homem que mais escreveu no Novo Testamento. São 13 cartas, né? 13 cartas que nós consideramos aí que ele escreveu. Há uma briga no meio acadêmico, e eu não vou entrar nisso, claro, porque não é o sentido do vídeo, ou não é o assunto aqui do vídeo, mas acredita-se que Paulo escreveu 7 cartas. Isso já é um consenso na academia, né? 7 cartas são autênticas. As outras 6 foram discípulos de Paulo, ou alguém que usou o nome de Paulo para dar credibilidade, autenticidade às suas cartas, tá? Isso nós chamamos de pseudônimo ou pseudepígrafe. Alguém se camufla ou alguém usa o nome de um personagem conhecido, famoso, reconhecido, para escrever a sua obra. Mas eu, particularmente, creio que Paulo escreveu as 13 cartas, ok? E essa obra da Chantal Reynier, para ler o apóstolo Paulo, ela vai trabalhar aqui e vai te dar as bases de como entender Paulo no seu contexto histórico, cultural, as suas cartas, porque senão você pode cometer um erro crasso que muitos cometem, e só cometem isso quem não conhece exegese, hermenêutica, quem não sabe de nada de teologia, que é o anacronismo. O que é anacronismo? É você olhar para o século I, ou olhar para a igreja primitiva, com os olhares ou as lentes do século XXI. Tá? Aquela realidade era outra, o mundo era outro, tá? A cultura era outra. Então você tem que olhar para a igreja primitiva e para as cartas de Paulo e entender que ali tinha um contexto. Tá? Entendendo o contexto histórico, cultural daquela época, aí sim você vai extrair as verdades, as bases para a nossa fé. Senão você comete o anacronismo, né? Porque o século XXI é uma coisa e o século I, a igreja primitiva, é outro mundo. E um mundo que não existe mais, a cultura não existe mais, a língua não existe mais, os aspectos culturais, sociais não existem mais. Então você não pode cometer isso. Então ela vai ajudar nesse sentido, tá? Entender a teologia de Paulo, as cartas de Paulo, as palavras de Paulo, no seu contexto histórico e cultural. E quem é essa Chantal Reynier? Esse livro aqui eu não gosto de mostrar, queridos, a editora, porque eu não ganho nada, né? Não ganho nada com isso. Mas esse livro aqui é da Paulus, tá? A Paulus é uma excelente editora, apesar de ser muito cara as obras, mas é uma editora maravilhosa, é católica. Eu gosto muito da teologia católica. Sou cristão, protestante, tá? Pentecostal, sou pentecostal, congrego na Assembleia de Deus. E eu não gosto de falar também sobre isso, mas aqui é necessário, né? Sou presbítero da igreja, né? Trabalho com pregações, ministrações, ensinos e por aí vai. Então, essa obra é da Paulus, tá? E a Chantal Reynier, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Isso aqui faz parte de uma coletânea Biblioteca de Estudos. E nesse livro aqui trabalha a teologia paulina, tá? Aqui, ó, você tem o currículo dela. Vamos ver aqui o currículo dela. Chantal Reynier é professora de exegese bíblica no Centre Sèvres, faculdades jesuítas de Paris. Ela é francesa, né? Publicou vários livros pelas Editions du Cerf sobre os escritos de Paulo. Então ela é uma especialista em Paulo, tá? Como aqui eu não sei pronunciar, né? Mas aqui está em português, ainda bem. Como o Evangelho do Ressuscitado, a Epístola aos Efésios e Paulo de Tarso
no Mediterrâneo. Então, ela é uma especialista em Paulo, tá? Ela é uma especialista nas obras de Paulo, nas cartas de Paulo, na teologia de Paulo, enfim. Essa é a Chantal Reynier. E vamos aqui, sem delongas. Deixa eu mostrar, botar aqui de novo, voltei. Pronto. Vamos aqui sem delongas, queridos. Mostrar para vocês essa obra aqui por dentro, né? Aqui tem a Paulo sempre, assim como a Paulinas e outras editoras católicas, eles sempre lançam uma, como se fosse, agora esqueci o nome, chama, agora esqueci, ia falar a palavra aqui, mas fugiu aqui a palavra, tá? Uma série, essa é a palavra, eles sempre lançam uma série, né? E essa série aqui é a Biblioteca de Estudos. Então aqui vocês têm a história política de Israel, esse aqui eu tenho, tá? As cartas de Paulo, Tiago, Pedro e Judas, essa aqui eu ia comprar, mas não comprei essa obra ainda, mas futuramente vou comprar. Jesus e as estruturas do seu tempo. Aí você vê aqui, ó, as obras, tá? Muito bom. Vocês podem pausar aí para ler, tá? Então, são várias obras, né, que faz parte dessa série Bibliotecas de Estudos, tá? Para ler o apóstolo Paulo, ela começa com agradecimentos, né? E aqui, ó, isso aqui é interessante, siglas e abreviações, que vai aparecer isso aqui lá quando você começar a ler o livro. E o que significa isso? Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 9. Deve ser lido como Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Tá? E assim vai, ó. Filipenses 2 e 3. 2 a 3, né? Deve ser lido como Epístola aos Filipenses, capítulos 2 e 3. Então está ensinando você como manusear essa obra. Romanos, a mesma coisa. Essa pontinha aqui, ó, essa florzinha quando aparecer, aponta que determinada palavra se encontra no glossário, tá? Essa setinha aqui, ó, remete a um parágrafo ou capítulo esclarecedor sobre o texto que se está lendo. A lista dessas remissões está na página 288. Aqui também, ó, citação comentada de uma epístola de Paulo. A lista dos textos citados está na página 289. Aqui a escadinha, dentro do texto corrente, explicações sobre pontos importantes. A lista desses textos, para ir mais longe, está na página 290. E o lápis aqui, ó, indicações para um trabalho pessoal, tá? Trabalho pessoal. Vamos voltar aqui, porque normalmente as obras da Paulo, o sumário está na parte final. E essa obra, tá? Tem aí quantas páginas? Deixa eu pegar aqui. 295 páginas. 200. Às vezes o celular fica assim, não sei porquê. Deixa eu dar uma checada aqui, ó. Daqui a pouco volta. Então são 295 páginas, tá? E aqui está o índice, ou sumário, né? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Aqui você tem agradecimentos, siglas e abreviações, preliminares, introdução, no tempo da dominação romana, que é a introdução. Como que era aquela época? O Império Romano dominava. Aí vem partes, né? O livro é dividido em partes. Parte 1. A Gênese de um apóstolo, um princípio, né? Como Paulo começa.
Aí vem a introdução do judaísmo a Jesus, que Paulo faz uma migração, né? O capítulo 1, Paulo, hebreu, filho de hebreus, que significa que o pai e a mãe dele eram judeus, então Paulo era um judeu puro, vamos se dizer assim. Capítulo 2, Cristo vai ao encontro de Paulo. Capítulo 3, a herança farisaica revogada. Aí vem a parte 2, deslocamento apostólico e cuidado das igrejas. Tá? Introdução, viajar pelo império. Aí você tem mais quantos capítulos? Você tem 5 capítulos aqui, ó, na parte 2. Você pode ler, pausar para ler, para eu ganhar tempo, tá? Tá aqui, ó. Que é as viagens missionárias de Paulo, da primeira à terceira viagem. Tá certo? Essa é a parte 2, que é o capítulo 4 e o capítulo 5. O capítulo 5 é interessante, porque é uma disputa no meio acadêmico se Paulo fez a 4ª viagem missionária, né? Que ele passou ali, por exemplo, a ilha de Creta. Se Paulo escreveu as cartas pastorais, como ele deixou Tito lá para abrir igrejas, estabelecer ali presbíteros, colocar as coisas em ordens. Então há essas dúvidas, né, que os acadêmicos levantam se Paulo fez ou não a 4ª viagem missionárias ou outras viagens. Atos só registra 3 viagens, tá? Que é o capítulo 5, e aqui tem a conclusão da segunda parte. A parte 3 vai trabalhar as epístolas de Paulo, a obra epistolar. A obra epistolar. Então começa sempre com a introdução, as cartas de Paulo no Novo Testamento, e tem 6 capítulos a parte 3. Tá? 6 capítulos que você pode pausar para ler aí, por gentileza. 6 capítulos. Então ele vai fazer uns comentários aqui nas cartas de Paulo, tá? Falar da teologia, do que Paulo tratou, do que Paulo abordou, os problemas que ele teve que lidar com as igrejas que ele fundou. Tá certo? Interessantíssimo aqui. Então, a parte 3 vai tratar sobre as epístolas. A parte 4, ela vai tratar sobre as linhas diretrizes da mensagem paulina. Introdução, sempre, tá? E você vai ter aqui 9 capítulos, né? É a parte mais longa. A parte 4 são 9 capítulos que ela vai tratar sobre as diretrizes da mensagem paulina, tá? Ou a teologia de Paulo, trocando em miúdos, né? Então você tem aqui, ó, você pode ler aí, e aqui continua, tá? Aqui continua, 6, o 7, o 8 e o 9, tá? Então são 4 partes aí, né? 9 e o capítulo 10, né? Que é o dia do Senhor, que é a escatologia em Paulo. Como Paulo entendia a escatologia, a volta de Cristo, o retorno de Cristo, ressurreição de mortos e assim sucessivamente. E aqui na parte final você tem a cronologia, glossário, remissões, textos comentados, para ir mais longe, índice de mapas, indicações de leitura. Vamos lá mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Desde o começo, deixa eu pegar aqui para vocês. Rapidinho. Começa com a cronologia. A maioria dos livros de Paulo, sobre Paulo, tem essa cronologia, né? Que até meados do século XX, a cronologia paulina era conhecida a partir dos Atos. Atualmente, os estudiosos estão mais atentos ao que Paulo diz e lhe dão maior prioridade. Então, começa das cartas de Paulo e depois vai para Atos, não o contrário. Apesar das dificuldades de datação, é possível estabelecer o seguinte quadro cronológico. Aí tem, por volta dos anos 10 a um ano 14, né? Você tem aqui o nascimento de Paulo. Ou melhor, por volta dos anos 10, nascimento de Paulo. Ano 14, depois de Cristo, né? Morte do imperador Augusto. Dos anos 30 a 33, paixão de Jesus. 34, apedrejamento de Estevão. Dos anos 34 a 37 ou 36 a 39, experiência de Damasco, permanência no deserto e volta a Damasco. Aí vai traçando todo um paralelo, né? Toda a cronologia
a de Paulo, né? Paulo, a sua conversão, o seu nascimento, as suas cartas, aqui então você tem a cronologia paulina. Aqui você tem um glossário. As palavras que você não conseguir compreender, não entender, você pode vir aqui no glossário, página 286, e você vai pegar aqui as palavras, como por exemplo, ó, você tem a definição e o termo, né? A palavra aba, você vai nas páginas 206, 200 a 208, e a página 225, a palavra Adão, ou o nome Adão, vai aparecer o nome dele, né? Nas páginas 211 a 217, 267, 278, apócrifos, apóstata, tá? E nas páginas em negrito é dada a definição do termo, como por exemplo, o termo apóstata, tá aqui em negrito, ó, 32. Então vamos lá, ó. Você vai aqui na página 32, você vem na página 32, tá? E vai aparecer aqui, ó. Cadê? Isso aqui mesmo? Apóstata. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Estevão. Seu zelo conduz entre os judeus, judaísmo. Deixa eu pegar outra página aqui. 128. 128. Aqui fala sobre apostasia, né? Ninguém de maneira vos engane, antes que... Cadê, ó? Palavra, profeta, nem carta, Cristo não vai voltar antes que de vir primeiro a apostasia, tá aqui a palavra, ó. O que é apostasia? É o abandono deliberado e irremediável da fé, tá? Então, esse texto é um texto difícil para aqueles que defendem o pré-tribulacionismo, porque Paulo não era pré-tribulacionista, eu falo isso com respeito, e esse texto me fez mudar ou virar a chave, né? Eu não sou mais pré-tribulacionista, mesmo respeitando e pertencendo a uma instituição, que é a Assembleia de Deus, que é pré-tribulacionista, da sua escatologia, mas para mim esse texto é a criptonita do pré-tribulacionismo, porque Paulo é claro, Cristo não volta antes, primeiro, da apostasia e da manifestação do homem do pecado, que é o anticristo. O texto é claro, claro. Tem que fazer muito malabarismo para tirar de Paulo ou mudar o sentido daquilo que Paulo falou. Então aparece aqui a palavra apostasia. Então na página 28 ou 32, 128, você pode ver esses termos aqui, apóstata ou apostasia, que são termos aí intercambiáveis, né? E por aí vai. Aqui então você vê o nome e as páginas onde vai aparecer. E as páginas que estão aqui, ó, ou os números que estão em negrito, é dada a definição do termo, tá certo? Aqui é o glossário. Depois você tem aqui as remissões, tá? As remissões, textos comentados, que eu mostrei para você lá no início, lá no começo, tá? Aqui estão os textos, todos os textos que ela faz um comentário, tá? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, enfim. E depois você tem aqui aquela escadinha, né? Que é para ir mais longe. Como aqui você vai na página 17, você vai ver, ó, a atitude do imperador em relação aos judeus, a importância de Jerusalém para os judeus no mundo inteiro, a diáspora judaica. Paulo realmente é cidadão romano? Alguns membros do círculo familiar de Paulo, os fariseus, o movimento de fidelidade à lei. E aqui você tem as páginas, tá? Que ela aborda esses assuntos aqui, tá? 17, enfim. Você vem aqui nessas páginas e você dá uma bisoiada, como diz o baiano, né? Que são os famosos anexos. Anexos.
Ok? Aqui você tem um índice de mapas, que vai aparecer lá nas obras, né? Aqui tá as páginas onde esses mapas aparecem. Indicações de leituras. Interessante que todas as indicações estão em português. Então você vem aqui nessas indicações, você pode adquirir todas essas obras aqui que ela indica, né? Foram obras que foram traduzidas, né, para o português. Ok? Saindo daqui agora, vamos. Aqui você tem as preliminares, né? Um pensamento fora do comum. Você tem ela começa aqui falando da vida de Paulo, né? As vias de acesso a Paulo, o acesso presente à obra, tá? E aqui nessa introdução é muito boa, porque Paulo viveu no período que nós não vivemos. Como o Império era o Império Romano, o Império Romano acabou. A língua oficial, que era o inglês da época, né, era o grego. O grego que era falado naquela época não existe mais. As cidades, as praças, enfim, não existe mais. Tá? Por isso que você tem que estudar o contexto histórico e cultural para entender o mundo do apóstolo Paulo. Por isso que o nome do livro é Para Ler o Apóstolo Paulo. Entender esses conceitos para você não cometer gafe ou equívocos exegéticos e hermenêuticos. E que ela fala, no tempo da dominação romana, a paz romana ou a pax romana, que foi estabelecida por Augusto, tá? Que foi um dos mais importantes imperadores. E esse camarada tem um governo longo, 40 anos aí de governo, e ele que estabeleceu essa pax romana. E o que era a paz romana ou a pax romana, né? Era que não tinha guerras. Aonde tinha uma guarnição ou a guarda romana, não tinha guerra. E quando tinha qualquer indício de guerra, os soldados romanos já iam lá e já eliminava logo. Então, tinha paz, tá? E essa paz era dividida em todas as nações que o império governava, que o império tinha um controle, tá? E foi nesse ambiente que Paulo nasceu. Então, a paz romana, uma sociedade assimétrica e viva, tá? Uma cultura comum, dois mundos religiosamente opostos, tá? Paulo era judeu e o Império Romano era politeísta, adorava vários deuses, várias divindades, inclusive os deuses romanos e gregos, né, se misturavam. Então você tem aí a cultura greco-romana, tá? Interessante isso aqui também. Duas cidades simbólicas, que é Jerusalém e Roma. Vou dar aqui uma explicada, né? E aqui você tem a escadinha, como mostrei lá para vocês no início, a importância de Jerusalém para os judeus no mundo inteiro. E até hoje é assim, né? E até hoje é assim. Aqui ela cita, ó, carta de Agripa, rei da Judéia, ao imperador Caio ou Calígula. Agripa aqui é Herodes Agripa, tá? Herodes Agripa. Caio Calígula, no ano 40. Sobre a cidade santa, cabe a mim dizer o que convém. Essa cidade, como disse, é minha pátria, mas também a capital não apenas do único território da Judéia, mas ainda da maior parte dos outros territórios, por causa das colônias que fundou, em diferentes épocas, dos países vizinhos, Egito, Fenícia, Síria, em outras regiões mais longínquas, Panfilha, Cilícia, a maior parte da Ásia, até a Bitínia e a extremidade do Ponto, assim como na Europa, Tessália, Beócia, Macedônia, em Argos, Corinto, na maior parte das melhores regiões do Peloponeso. E não apenas os continentes estão repletos de colônias judaicas, mas também as ilhas mais renomadas, como Eubéia, Chipre, Creta, tá? E aqui termina. Quem cita é Filo de Alexandria, tá?
Aí você vê a atitude do imperador em relação aos judeus. Né? Esses pontos são maravilhosos, tá? Onde o imperador Tibério, ele ordenou que todos os judeus fossem expulsos de Roma, né? Quem cita aqui isso aqui é Flávio Josefo, no livro Antiguidades Judaicas, tá? Antiguidades Judaicas, na página 81 a 84. Interessante. Aí, acabando aqui essa introdução, começa a primeira parte, né? Gênese de um apóstolo, o princípio de um apóstolo, o começo, né? Que Gênese significa isso. Introdução do judaísmo a Jesus. Aí você tem os 3 capítulos, né? Que vai tratar sobre onde Paulo nasceu, né? Era judeu, pai judeu, mãe judeu, era um hebreu ou era um judeu puro, tá? Fala da sua conversão e da herança farisaica, que ele revoga por causa de Cristo. Aí você vem aqui, a primeira introdução do judaísmo a Jesus, depois você vê Paulo, hebreu, filho de Hebreus, aí você tem os textos de referência e você tem os comentários. Os comentários dela são curtos, mas precisos, queridos. Tá? É um livro maravilhoso. Às vezes você compra uma obra extensa, longa, você começa a ler e no meio do caminho você se perde, porque parece que o escritor não tem um time, né, de começar o assunto e terminar. Então ele se delonga muito no assunto e às vezes você acaba se perdendo. Aí vai falar aqui das suas origens, tá? Embora ignoremos a data exata do nascimento de Paulo, conhecemos suas origens familiares e sociais. É a carta aos Filipenses que nos esclarece melhor a respeito disso, tá? E você tem aqui também a 1 Coríntios, ou as 2 cartas aos Coríntios, né? Primeira e a segunda carta. Tá aqui, ó. Aí você tem as origens familiares de Paulo, que ela vai falar aqui, ó. Paulo se define menos por suas origens familiares do que por seu nascimento do judaísmo. Circuncidado ao 8º dia, segundo a exigência da tradição, Paulo é da raça de Israel, pertence ao povo eleito, é da tribo de Benjamim, portanto sua família é originária do norte da Galileia. Tendo nascido em Tarso, a importância de, vocês sabem muito bem, quem lê sobre Paulo sabe disso, uma importante cidade, tinha vários teatros ali, escolas de filosofia, enfim, uma cidade culta. Pertence ao mundo da diáspora, ele nunca negará suas origens judaicas e dirá a respeito de seus delatores. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. E também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Romanos capítulo 11, versículo 1. Tá? Paulo certamente não pertence a uma dessas grandes famílias de notáveis que se orgulhavam de sua genealogia e podem fazer referência a 3 gerações de ascendentes. Ele jamais cita seu pai ou seu avô. No entanto, insiste na ideia de não ser fruto de miscigenação, e sim da prole de Abraão. É um judeu puro, né? Da descendência de Jacó. Esse modo de se apresentar o distingue dos prosélitos, aqueles que se convertiam ao judaísmo. Né? Era um gentio que se convertia à religião judaica. Paulo não era um prosélito, era um judeu de nascimento. Ao se dizer hebreu, filho de hebreus, tem a pretensão de lembrar que sua origem judaica vem tanto por linha paterna como materna. Se acha necessário fazê-lo, é pelo fato de os matrimônios mistos serem frequentes na diáspora. Saulos, Paulo. Olha só que interessante aqui, ó. Saulo, cuja tradução literal é aquele que é questionado, é o nome hebraico que lhe foi dado no momento da circuncisão, que vem de Saul, né, o primeiro rei de Israel. Esse nome surge pela primeira vez na história de Israel como Saul, também ele da tribo de Benjamim e fundador da monarquia no século 9 a.C.
Possuir tal nome num ambiente semítico é um convite a tornar-se o substituto da pessoa cujo nome se recebeu. Essa escolha tem nome de realeza, se torna ainda mais significativa quando se leva em conta que tal nome é raramente utilizado na diáspora. É verdade que a helenização, o que é a helenização, queridos? É a cultura grega, tá? De Saulo, produz Saulos, que para um grego é um sinônimo de apatia, o que em nada corresponde à personalidade de Paulo. Se dermos crédito aos Atos dos Apóstolos, Paulo acrescenta o nome semítico de Saulo, a forma grega Paulos, depois de seu encontro com o procônsul de Chipre, que se chamava Sérgios Paulos. Paulo não mudou de nome, mas passou a ter um nome duplo. Ele tinha dupla cidadania. Doravante, é por esse nome grego que ele assina suas cartas, ou pelo menos as inicia. A forma latinizada é Paulus, que significa pouco ou pequeno. Nome Paulo, né? Aí, para aqueles que não conhecem muito, o que é diáspora? Vai explicar aqui, ó. E aqui você também, esqueci, né? Sempre você vai ter notas de rodapé. Interessante aqui embaixo, as notinhas interessantes de rodapé aqui, ó. Tá? Aqui, ó, a diáspora. Esse termo que significa dispersão designa o conjunto dos judeus vivendo fora da Palestina, fora de Israel, entre a morte de Alexandre e o ano 70, Alexandre o Grande, tá? Grande imperador grego, e o ano 70 depois de Cristo. A diáspora consiste numa nação representativa, numerosa e estruturada de judeus que viviam fora de Israel, fora da Palestina, tá? Por extensão, trata-se dos judeus estabelecidos em meio às nações, bem como lugares e territórios onde eles vivem. Tá? Você vê isso nos Atos dos Apóstolos. Paulo viajou diversas cidades e quando ele chegava lá, sempre tinham sinagogas judaicas. Então, os judeus eram espalhados. Paulo realmente é cidadão romano? Tá? Que ele vai falar. Né? Paulo, de fato, ele era um cidadão romano. E gozava de status, né? Aqui vai falar sobre a sua formação, tá? Aqui nós temos a educação bíblica de Paulo. Paulo, ele estudou muito a Septuaginta, tá? Que é a versão dos 70. Vocês conhecem a história, não preciso falar aqui, que é a tradução do Antigo Testamento, tá? Ou a tradução do hebraico, da língua hebraica, o Antigo Testamento, para o grego. E Paulo usou essa Septuaginta nas citações que ele faz em Romanos, enfim, nas suas cartas do Antigo Testamento. As línguas. Quantas línguas Paulo falava? Paulo falava aí praticamente, uns falam que era 4, outros falam que era 3, mas Paulo falava o grego, Paulo falava o hebraico, até porque ele era judeu, e Paulo falava o aramaico. Outros dizem que como ele era um cidadão romano, e o idioma dos romanos era o latim, Paulo também falava o latim. Então, 4 idiomas, tá? Aqui você tem as referências culturais, tá? Aqui você tem alguns membros do círculo familiar de Paulo, como Andrônico, companheiro de prisão de Paulo, possivelmente Éfeso, e parte para Roma e se associa a Júnia. Aí tem uma briga muito grande se Júnia era um homem ou era mulher, mas possivelmente, e isso várias cartas e túmulos, né, dá a entender que Júnia era um nome comum e era homem, apesar que é um nome que tanto pode ser para mulher como para homem, né? Jasão e Sosípatro, parentes de Paulo, encontra-se em Corinto, no ano 54, 55, e Jasão deu hospitalidade a Paulo quando de sua passagem por Tessalônica. Aí você tem Herodião, parente de Paulo, que vive em Roma. Então, aqui uns membros do ciclo familiar de Paulo. Fora que também ele tinha uma irmã, tá? Paulo tinha irmã, vivia em Roma, né? Vamos lá. Você tem aqui, tem Rufus, né? Rufus mora em Roma com a mãe que também
que é também minha, e o filho da irmã de Paulo, tá? Que morava em Roma, está em Atos capítulo 23, versículo 16. Tá? Paulo se declara quanto à lei um fariseu. Aí você vem aqui, ó, você tem as notas de rodapé embaixo. Aí os fariseus, o movimento da fidelidade à lei. Vai falar um pouco sobre os fariseus. Tá? Paulo, o fariseu irrepreensível. Aqui você tem, ó, o retrato do fariseu, que é o texto que ele comenta, né, que ela comenta aqui. Romanos 2, do 17 ao 20. Tá? Interessante. Deixa eu correr aqui. Aqui a terceira parte, ela trabalha as epístolas de Paulo, né? Ela trabalha as epístolas de Paulo, as 13. Ela começa com uma introdução às cartas de Paulo no Novo Testamento. Aqui você tem as notas de rodapé. E depois você começa o capítulo 1, escrever para testemunhar. O que vem ser uma carta na antiguidade? Quais são os elementos que definem uma carta? Escreve para uma pessoa, para uma comunidade, cita o nome, tem um caráter pessoal, enfim. Vamos lá. Aqui ela faz, muito interessante aqui, ó, uma carta, distinção entre carta e epístola, tá? Que um grande teólogo, Desmond, ele fez, né? Desmond exegeta, introduziu essa diferença, levando em consideração 3 séries de critérios. Uma oposição estilística, a carta é espontânea, a epístola é um produto artístico. A oposição confidencial, público, né? A carta aparenta-se ao discurso falado e só visa um leitor, enquanto a epístola visa vários leitores, é universal. A oposição, convenção, ornamento. A carta é uma realidade de comunicação, a epístola é mais formal. Hoje essa distinção não é mais utilizada, porém tal abordagem tem o interesse de chamar a atenção para a originalidade da carta paulina. Aqui, ó, diferentes tipos de cartas existiam naquela época, né? Como cartas aos oficiais, que era de um soldado para um general, de um general para um imperador, enfim. Cartas privadas ou familiares, tá? Cartas dogmáticas, como as cartas que o filósofo estoico Sêneca, foi um senador da República, né, de Roma, enviou ao intelectual Lucílio, são uma obra filosófica à parte. Cartas fictícias, tá? Cartas fictícias, tá? Interessante. Aí você tem por que Paulo escreveu cartas. Aí vai explicar aqui. Como Paulo estava preso e não poderia visitar as igrejas, a maneira de ele trabalhar os problemas das igrejas e doutriná-la era escrevendo cartas. Que formato elas seguem? A fórmula de abertura, o remetente é Paulo, os destinatários, o título. Aí você tem o epílogo, o corpo da carta, tá? E assim por aí vai. E ela vai trabalhando aqui, carta por carta, né? Falando dos principais temas e por aí vai. Aqui vai trabalhar as 2 cartas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta. Ela vai te dar aqui a composição literária, né? Os capítulos, aquilo que Paulo aborda, o conteúdo, e assim sucessivamente. É mais uma obra maravilhosa sobre Paulo, para ler o apóstolo Paulo, da Chantal Reynier. E se vocês gostaram de mais uma super obra, de mais uma super dica, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.